Muito bem, nós estamos em mais uma noite da nossa série acerca de relacionamentos, o Fogo no Parquinho. A gente tem falado sobre namoro, especificamente, tem falado sobre casamento, de uma perspectiva de como nós lidamos com o casamento como objetivo, né? Acerca de pessoas solteiras casando. Mas ainda que a gente tenha falado a um público majoritariamente solteiro, a gente tem se preocupado também em instruir os pais, né? Algumas lições que precisamos assumir como igreja não são lições apenas para aqueles que estão vivendo aquele momento daquela lição, mas também para aqueles que já viveram e precisam saber como avaliar a própria vida passada e também precisam instruir aqueles que virão no futuro. Entender sobre namoro, casamento, relacionamento, não é só para os nossos adolescentes, não é só para os nossos jovens, é também para os nossos adultos casados, sejam porque vão discipular jovens, seja porque vão participar da criação de uma cultura dentro da própria igreja, seja porque um dia serão pais ou já são pais e esses assuntos viram à tona e se tornam necessidade, né? Fico muito feliz quando pais me procuram ao longo da semana para agradecer pelo que ouviram no domingo, porque é uma forma deles saberem melhor como instruírem os próprios filhos e pelas conversas que tiveram na semana com os filhos por causa daquilo que foi pregado, né? Fico muito feliz que os pais estejam também aprendendo e sendo edificados por tudo isso. Vou convidá-los a abrir a Bíblia em Lucas 14. Hoje a gente vai tirar um versículo do contexto, certo? Pelo menos eu vou assumir logo antes de começar, né? A gente geralmente faz isso sem avisar que vai fazer. Às vezes não percebe que está fazendo, mas tem motivo para isso. Não vou enganá-los com nada. Quando Jesus fala sobre o preço do discipulado, em Lucas 14, ele fala algo sobre discipulado, ele quer instruir sobre o relacionamento com Deus, mas ele o faz trazendo um princípio que parece um tanto geral. Um princípio que não é verdade apenas sobre discipulado, mas é verdade apenas acerca de todas as áreas da nossa vida. As pessoas chegam até ele, perguntam sobre o sacrifício que é necessário fazer, sobre a vinda do reino. Ele fala sobre o peso e o desafio atrelado ao discipulado. Você vai ter que carregar uma cruz, você vai ter que negar a si mesmo, você vai ter que deixar para trás muitos dos seus desejos, dos seus interesses, dos seus prazeres, para poder viver a vida da fé. E então, no versículo 28, ele fala de um princípio interessante que ele aplica ao discipulado, mas tirado da sabedoria popular, digamos assim. Ele fala do verso 28 de Lucas, em Lucas 14. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Jesus traz um princípio de sabedoria popular para instruir os seus discípulos sobre discipulado. Ser crente custa caro, é o que Jesus diz. Custa a totalidade do seu ser, custa a sua vida, os seus sonhos, os seus desejos, os seus prazeres. Ser crente não é simplesmente adicionar uma rotina dominical, não é simplesmente mudar um pouco do vestuário, ou simplesmente mudar a parte do seu vocabulário. Ser crente significa abrir mão de tudo o que você é. E Jesus quer que os seus discípulos não apenas entendam isso, mas apresentem isso como porta de entrada do evangelho. Eu aprendi quando eu cheguei na igreja que quando eu fosse evangelizar, eu não devia começar com as mensagens mais difíceis do evangelho. Tinha que começar com aquilo que fosse mais palatável. Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele quer que você seja feliz, ele vai restaurar a sua família. E aí você fala daquilo que é bom e agradável, extremamente desejável do evangelho, e quando a pessoa já fosse fisgada, aí você falava de sacrifício, de santidade, de luta contra o pecado, de pagar para ser crente, como a gente aprende aqui na Manaim. Isso é completamente errado. Nós somos ensinados por Jesus a instruir aqueles que vêm à fé
a calcularem o custo. Você tem certeza que você quer ser crente? Ou não vou mentir para você, não. Custa caro. Você tem certeza que quer vir para a fé? Pois, olha aqui, senta aqui comigo. Vamos pegar aqui o papel, caneta, vamos colocar aqui na ponta do lápis tudo aquilo que vai mudar na sua vida se você vier para o Evangelho. Eita, pastor, mas assim ninguém vai se converter. Não, não. Assim, só aqueles que o Espírito Santo realmente chamar vão fazer parte da vida da igreja. Se nós apresentarmos o custo do discipulado. O modo como Jesus instrui isso é contando duas analogias. Uma é sobre construção e outra é sobre guerra. Você vai construir uma torre e se quando você começa a construir percebe que não tinha dinheiro para acabar aquela construção, as pessoas vão passar por ali e vão rir da sua cara. Olha, começou e não tinha com o que terminar. Ele fala de uma guerra, você tem uma guerra, o outro tem 20 mil soldados contra você, você só tem 10 mil, e você calcula, será que o meu exército dá conta, o meu de 10 mil, de acabar com aquele de 20? Se você acha que não dá conta, você não vai para a guerra. Você manda um acordo de paz, porque você vai perder. Você vai matar seus 10 mil homens em vão. Existe uma sabedoria maravilhosa aqui da parte de Jesus sobre se preparar. E se preparar para as coisas do reino. Se preparar para viver uma vida real de discipulado. E essa é uma verdade macro acerca de entrar na fé, mas também uma verdade micro sobre as escolhas que nós fazemos no dia a dia sobre a nossa fé. Nós somos chamados para trabalhar em uma empresa e naquele trabalho existem questões éticas talvez complicadas, talvez seja no ambiente financeiro, talvez seja pelo tipo de trabalho que vai ser estabelecido ali. E você pergunta, será que eu vou conseguir ser fiel nesse emprego? Será que eu dou conta desse tipo de trabalho, desse tipo de ambiente de trabalho, das questões que surgem ali? Você pensa sobre o cenário político, né? Se fala que todo mundo que entra se corrompe. Pensa em contabilidade, onde a cultura geral é dar sempre um jeitinho para sonegar o máximo que puder. Ou você pode pensar em outros ambientes mais terríveis ainda, como talvez o ministério pastoral. Né? Não lhe conto as histórias que a gente vê por aí. O que acontece é que, como cristão, você sempre calcula o custo. E é o custo da sua fé. O custo da sua fé é para você saber se você vai poder continuar crente, continuar amando ao Senhor, vivendo a vida que o glorifique em tudo o que você faz. A gente calcula o custo. Quando eu comecei o meu primeiro namoro, eu tinha 15 anos. A Isa, minha primeira namorada, tinha 17. Depois eu conto para os adolescentes aí o macete. Certo? O segredo é se vestir igual um idoso, desde muito jovem. Ajuda. Eu estava no começo da minha adolescência, ela já começando a iniciar a vida adulta. Namoramos por 6 anos e nenhum de nós calculou o custo disso. Nenhum de nós tinha maturidade para calcular o custo disso, para saber no que é que a gente estava se metendo. Eu lembro, lá nos meus 14 anos, criado na música pop europeia, nos filmes românticos e em anime, cheguei lá no auge da minha ousadia adolescente, olhei para os olhos da minha amada e a pedi em casamento. Olha aí, que doido. Né? Eu sabia o que eu estava fazendo? Provavelmente não. Mas eu, um romântico barra besta inveterado, estava lá, morto de amores, querendo me casar. E imaginei que viveria uma linda história de amor desses filmes românticos que eu assistia na televisão. Nada foi assim. Nada foi assim porque eu era um jovem, e muito jovem, absolutamente imaginei que seria mais fácil me casar. Imaginei que seria mais fácil permanecer puro. Imaginei que seria mais tranquilo lidar emocionalmente, psicologicamente, com tudo o que um relacionamento significava. E descobri que eu não sabia. Tentei casar o mais cedo possível, mas aos 14 anos era difícil. Aos 15 não dava muito certo. Consegui meu primeiro emprego aos 16. Só que virar a madrugada fazendo sincronia de legenda não paga muito bem. Se você já assistiu um filme legendado e pergunta quem é o doido que fica colocando as frases no tempo certo, prazer, era eu. Certo? Eu também trabalhei com isso. Até eu conseguir me casar, eu demorei bons 6 anos para juntar algum dinheiro.
E não foi fácil. Eu costumo dizer para a Isa que namorar com ela foi o melhor erro da minha vida, né? Mas um erro que Deus transformou em bênção. A gente olha para o nosso passado e às vezes acha que erraria tudo de novo, se fosse necessário. Eu prefiro pensar que Deus acharia uma forma certa de eu chegar nos bons lugares que Ele me trouxe. Começar a namorar muito cedo foi um problema, em muitos níveis, pelo menos em 5. E eu quero compartilhar com vocês sobre o problema do namoro precoce. Sobre como é que a gente resolve o fato de muitas vezes o amor chegar cedo demais. Quando o amor chega muito cedo, a gente tem que saber calcular o custo dele. E se o custo desse amor vale a pena para a nossa fé. Essa é uma pergunta e um conselho que a gente encontra no livro de Cantares. No livro de Cantares, quando a Sulamita, ali prometida a Salomão, já legalmente casada, mas ainda não tendo vivido as núpcias com o seu noivo, no caso que já era marido na cultura hebraica, ela tem um refrão que ela repete às jovens de Jerusalém: não acenda o amor enquanto ele ainda não está pronto. Muitas vezes a gente acende o amor. O amor, na linguagem hebraica, também fala de interesse físico e sexual. A gente acende o amor quando ele ainda não está pronto, quando ainda não é a hora dele se manifestar. A pergunta que eu mais ouço dos adolescentes é: quando é que eu posso começar a namorar? Com que idade eu deveria namorar? A pergunta que eu mais ouço dos pais acerca desse tipo de assunto é: com quantos anos eu posso deixar o meu filho ou a minha filha namorar? Quando eu posso começar a namorar? E eu quero dar a resposta para vocês aqui. Primeiro, aí você que anota, já faz aí o seu ponto 1. Quando eu posso começar a namorar, pastor? Primeiro, quando você estiver emocionalmente preparado. Isso parece um tanto óbvio, mas a gente costuma desprezar isso. Quando eu leio minha Bíblia em Efésios capítulo 5, você pode abrir aí comigo se você desejar. Efésios 5 é um texto que fala sobre relacionamentos interpessoais matrimoniais. Você está lidando aqui com casamento. E o casamento se relaciona, obviamente, também com as nossas emoções e os nossos sentimentos. Em Efésios 5, 22, nós lemos o seguinte: mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também o Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Esse é um texto que também encontra seus paralelos em outros momentos do Novo Testamento, que fala mais delongadamente sobre o modo como homem e mulher se tratam dentro do matrimônio. E é um texto muito sério, é um texto muito profundo sobre as nossas emoções no casamento. A mulher, ela precisa, dentro de um matrimônio, se submeter ao seu marido e seguir a liderança do pastor da sua casa, como quem vê a autoridade de Cristo sobre a igreja, respeitando o marido. O respeito é um ato que corresponde também a uma atitude emocional. Pedro vai falar que a mulher deve amar o marido, e o amor também fala dos nossos impulsos emocionais. O marido deve amar a sua esposa e amar como Cristo ama a igreja. Existe uma cobrança em Efésios 5 de profunda maturidade conjugal. De profunda maturidade conjugal no relacionamento entre um homem e uma mulher. A mulher se submete ao marido, o marido pastoreia a esposa, e isso cobra muito de nós. Claro, nenhum de nós é suficiente para essas coisas, quem de nós pode dizer que está preparado e que cumpre aquilo que o Evangelho diz piamente, nenhum de nós, não importa quantos anos de casado tenha, seja ainda na lua de mel, seja já no relacionamento profundo de muitas décadas, ambos, em qualquer fase, lutamos todos os dias para cumprir aquilo que o Evangelho espera de nós como marido e como esposa. Mas aquilo que o Evangelho cobra de nós, como marido e como esposa, não é brinquedo. Não é bobagem. Não é simplesmente
se façam felizes e tudo bem. Existe um compromisso de maturidade emocional profundo. O marido pastorear a sua esposa, uma esposa encontrar no marido um ideal de serviço e de entrega que ela encontraria em Cristo, cobra traquejo social, cobra compreensão dos próprios sentimentos, cobra uma capacidade relacional madura, não é coisa para criança. Um casamento não é coisa para criança. Casamento é algo para um homem e para uma mulher. Um casal, então, que namora, dentro dos termos que a gente tem estabelecido até aqui, é um casal que está se preparando para esse relacionamento. Para um relacionamento maduro e profundo de entrega e de sacrifício. Eu ouvia muito, quem casa, quer casa. Você não vai casar para morar com seus pais. Você casa e você vai ter ali a sua vida. Mas, querido, quem casa, quer Cristo. Quem casa, quer sacrifício e entrega. Quem casa, precisa de um lar onde há ali uma rocha que firma um relacionamento profundo e maduro. Muitas vezes nós, quando encontramos casais recém-casados, ainda estamos lidando com crianças. Ainda estamos lidando com parte da mocidade. Ainda que seja expulso do grupo da mocidade. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na igreja. Quando o casal casa, eu entro no grupo da mocidade e digo, tchau fulano, despeçam-se e eu excluo eles daquele grupo. Meu sonho é acabar com o grupo da mocidade. Um casamento por vez. Colocar todo mundo no grupo dos casados. Nós não estamos falando de brincadeira. Você, quando começa a namorar com alguém, você está se preparando para algo muito sério. Você está fazendo uma promessa muito séria. E isso não é coisa para quem leva relacionamento de forma juvenil. Se você for muito novo, se você ainda for muito jovem, é bem provável que você ainda não esteja emocionalmente bem formado para algo que Deus cobra uma estabilidade emocional e uma entrega sacrificial. Claro que nenhum de nós é perfeito, mas namoro e casamento não é Netflix de mão dadas. Namoro e casamento não é passeio no parque. Namoro e casamento é um caminho para a entrega e para o pastoreio. Se você ainda é alguém emocionalmente frágil, se você ainda é um surtado emocional, se você não tem ainda compreensão de como se doar por ninguém, se você não consegue obedecer ninguém, se você tem problema com autoridade, se você tem problema com serviço, se você não consegue demonstrar amor e entrega a mais ninguém, entenda, você precisa se preparar de verdade para um relacionamento. É engraçado que a gente acha que tem que se preparar para tudo. Que a gente tem que se preparar para o mercado de trabalho, tem que se preparar para passar num mestrado, a gente tem que se preparar para tirar a carteira de motorista, tem que se preparar para fazer um intercâmbio, a gente tem que se preparar para passar daquela prova da polícia e vai e faz exercício. Mas quando a gente fala de relacionamentos, a gente sempre acredita que pode entrar do jeito que está. Eu quero namorar e todo o pré-requisito necessário é achar uma doida que me queira. Todo o pré-requisito necessário é achar alguém que me peça em namoro, então é isso, é tudo o que precisa. E não é. Uma vez que o... Eu achei que era um toque de celular. Foi tão ritmadozinho assim o choro que eu achei que era... Mas fica à vontade, viu? Não precisa correr com a criança não, tá tudo bem. Quando a gente entra no relacionamento, a gente está entrando em algo que cobra de nós um preparo. Um crescimento e maturidade, um preparo espiritual. Você vai ser o pastor de uma casa. O que é que você está pastoreando hoje? Você acha que uma igreja só tem o seu presbitério como pastores? Todos nós somos comissionados por Deus a ensinarmos uns aos outros, a exortarmos uns aos outros, a cuidarmos uns dos outros. Se você é um homem que não cuida de ninguém, uma mulher que não cuida de ninguém, como é que você acha que vai ser o líder e o pastor de uma casa? Se você não consegue pregar o evangelho para ninguém, se você não consegue cuidar e se preocupar com alguém além de você. Se você é uma jovem e você não consegue participar de nada, servir em nada, cuidar de nada, o teu coração é duro e você não se importa com igreja, como é que você vai ser igreja em um relacionamento? É claro que muito disso nós só aprendemos no relacionamento. E todos nós vamos amadurecendo nesse sentido. Mas se você não está caminhando nesse rumo, se você olha para o seu coração e você não vê a possibilidade ainda de viver os valores espirituais que serão cobrados de um relacionamento, talvez não seja a hora de entrar no relacionamento. Quando nós vamos escolher pastores para a igreja, existe uma lista de pré-requisitos.
que Paulo impõe a todos nós. E a gente não espera que os homens, os pastores da igreja, consigam cumpri-los quando entrarem no ministério. A gente espera que eles já vivam isso antes de entrar no ministério. Ninguém acredita que alguém que vive licenciosamente vai passar a ser um homem fiel quando ganha o cargo de presbítero ou o que quer que seja. Mas a gente acredita que um namorado displicente, que uma namorada pouco relacionada com a vida da igreja, vai se tornar outra pessoa. Vai amadurecer magicamente quando ganhar uma aliança e um pode beijar a noiva. Não vai. Nós precisamos nos preparar emocionalmente para lidar com o casamento. Fora que muitas vezes namoros excessivamente longos se tornam um grande, qual o nome? Aquele lugar que a gente estuda música? Conservatório. Isso. Se torna um grande conservatório da desestabilização emocional. O casamento é uma promessa que há deveres e direitos, e aí tudo é muito claro e bem específico pela palavra de Deus, mas como o namoro é um grande limbo relacional, muitas vezes há ali 4, 5, 6, 7 anos de relacionamento sem casamento, onde parece que você não está construindo nada de verdade. Ao invés de vocês se prepararem para amadurecerem, usando o namoro como um instrumento para nutrirem aquilo que a palavra de Deus cobra que vocês devem ser, o namoro vira só um ambiente para briguinha, para raiva, para discussão, para ter pais e mães lidando com aquele relacionamento de forma às vezes invasiva, de vocês nutrirem raiva de não estarem casados ainda e tudo mais. O namoro é muito mais baseado em beijar na boca do que em conversar e pregar a palavra e abrir a Bíblia e orarem juntos e lerem juntos e estarem com outras pessoas em volta para poderem cada um ver como o outro vive a própria fé. A menina chega para mim e diz: pastor, só quando eu casei eu conheci de verdade meu namorado. E não me espanta. Vocês passaram 6 anos calados, ninguém conversa beijando. Ninguém conversa se só sai para se agarrar. Sabe? Porque todo mundo conhecia teu namorado, menos tu. A diferença é que a gente não beija ele. Graças a Deus. Eu sei que estava entalado esse graças a Deus aí, né? Se nossos namoros se tornam um ambiente para nutrir, para desenvolver maturidade emocional, a gente tem um namoro que contribui para o benefício do evangelho. Vai ser difícil isso acontecer em namoros que são exageradamente longos. E vai ser difícil você já entrar no relacionamento emocionalmente desestabilizado, esperando que um relacionamento lhe cure ou lhe salve. Não vai. Então, quando é que eu posso começar a namorar, pastor? Quando é que eu posso me preparar para casar? Estou doido para casar, doida para casar. Vou fazer 18 anos. Posso começar a namorar? A pergunta é: como é que está a tua vida emocional? Você tem estrutura para começar a se preparar a ser o Cristo de uma igreja? Para ser a igreja de um Cristo? Para entrar num relacionamento tão profundo e tão sério? Se todos nós somos sinceros, todos nós diremos não até os casados. Mas nós temos um caminho de vida com Deus e de arrependimento e de luta, onde outras pessoas mais velhas e mais maduras ao nosso lado, nossos pais, nossos pastores, podem sentar com a gente com sinceridade e dizer: cara, talvez não seja a hora de você pensar em relacionamento. Você tem que resolver esses negócios no seu coração primeiro. Você tem que lidar com essa questão de caráter e com esse pecado recorrente primeiro, antes de lidar com um relacionamento amoroso. Em segundo lugar, pastor, quando é que eu posso começar a namorar? Quando você estiver psicologicamente preparado. Isso é extremamente prático, mas ainda deriva diretamente do que a gente está conversando. Um marido é um líder espiritual. Uma esposa é alguém que segue uma liderança espiritual. Ambos juntos são dominadores da criação que guiam o mundo que Deus nos deu. É incrível que a gente assuma tanta necessidade de preparo para outras coisas. Não ache que a gente tem que se preparar para isso. Pastor, mas é só namoro, pastor. Não, casamento de fato não. E a gente transforma o casamento num grande playground, quando o casamento deveria ser uma grande academia. Ao invés de ser um lugar que a gente vai despretensiosamente. E o casamento é só um rodízio, quando o casamento deveria ser uma ida no nutricionista. A gente deveria usar o namoro como uma forma de aprender a ser marido e a ser esposa. E isso envolve
nossa capacidade de tomar decisões, nossa capacidade de ouvir o outro, nossa capacidade de se submeter, a nossa capacidade de ser paciente, amoroso e desenvolver todas aquelas características que fazem alguém que pode pastorear uma casa ou guiar uma família. Em o texto de Gênesis capítulo 2, fala que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Veja, isso é um texto que cobra uma força de consciência e uma coragem para tomar decisões que são irrevogáveis. Deixar pai e mãe, se unir à sua mulher, começar uma nova família, de novo, não é coisa de criança. É coisa de quem está crescendo e amadurecendo. Muitas jovens lamentam namoros ruins porque lidam com namorados que não têm força moral para tomar qualquer decisão. Que não têm força moral para assumir responsabilidades. Jovens, moças, às vezes igualmente. E quando você casa, você não quer um filho para criar ou uma filha para mimar. Você quer um igual, uma auxiliadora que seja idônea, um marido a quem você possa completar. Um relacionamento maduro, um relacionamento de duas pessoas que crescem na sua própria compreensão do mundo e na sua visão das coisas. Às vezes você vai casar com alguém que vai estar do seu lado e vocês não conseguem tomar uma simples decisão sem aquilo virar um grande tormento. Eu li há um tempo um livro, ele não é um livro muito famoso, é de um colega, se chama Líder Adolescente. Eu tenho certeza que um membro da igreja me roubou. Quando eu descobri quem foi tudo a ver. Foi não, né? Ok. Foi não, né? Droga. Só achava que era. Tava pensando, eu vou pegar o Davi. Agora não sei quem é que eu vou... Mas tá com você, por favor, me devolva. Tá? Não precisa, se você tiver vergonha, você deixa ali no fim do culto, ali na cadeirinha ali. Alguém acha para mim. Esse livro, ele trata sobre a adolescência na igreja de uma perspectiva neurobiológica. E foi nele que eu percebi algumas coisas sobre a adolescência, incluindo como funciona o cérebro do adolescente, onde o córtex pré-frontal não está muito bem estabelecido, ainda não está bem desenvolvido, que é justamente a área do cérebro responsável por decisões a longo prazo. Então é muito fácil cobrar decisões e sacrifícios absurdos de gente jovem. Eles ainda não entendem no que é que vai dar aquilo ali. Por isso que geralmente você tem que ser jovem para ter coragem de largar tudo e ir para o seminário. Quando você está mais velho, geralmente você não tem lá muita coragem de fazer isso. O jovem, não é porque o jovem é corajoso? Não, é porque o jovem é imprudente. Certo? É mais fácil você fazer sacrifícios que podem dar muito errado lá na frente. Faz parte da juventude. Tem seus aspectos positivos. Você às vezes se arrisca mais e isso de se arriscar mais às vezes gera resultados muito positivos, mas por outro lado, você toma às vezes decisões muito burras. Você não percebe que existe uma vida pro outro lado. É por isso que muitos jovens que escutam essa série de sermões sentam na cadeira e pensam, não, isso é verdade, pastor, mas comigo é diferente. Todo mundo acha que não é para eles. Eu nunca conheci alguém que não se achasse a exceção. Todo mundo é exceção quando convém. Por quê? Porque é muito chato pensar a longo prazo quando você ainda é um juvenil. Agora, pessoas que estão caminhando para compor um relacionamento precisam aprender a serem adultos, a serem sérios, a serem maduros, a terem o seu psicológico bem estabelecido. Eu não estou pedindo para você fazer um exame, fazer um PET scan, uma ressonância magnética para ver como é que está o desenvolvimento do seu sistema neurológico, se você já toma boas decisões, nada disso. Mas você tem que se comportar como um adulto e ser psicologicamente capaz de lidar com as pressões da vida, sem desmontar em qualquer problema. Você tem que ser psicologicamente capaz de lidar com as dores de outra pessoa, sem simplesmente fugir daquilo. Você tem que ser psicologicamente capaz de guiar um lar e entender que vocês podem ter filhos a qualquer momento. Porque você pode usar qualquer método contraceptivo. Se você está casado, você está sujeito a ter filho. E você talvez, de um dia para o outro, você pode ser pai ou ser mãe. E como é que você consegue lidar com isso? Como é que você consegue amadurecimento para cuidar de uma família no meio disso? E você casa e a sua esposa descobre um quadro depressivo e o seu marido descobre uma doença muito grave, e então as coisas começam a dar errado e surgem as mais variadas dificuldades à sua volta e você não pode simplesmente ir embora. Você não tem mais papai e mamãe para resolver tudo. Agora a decisão é toda de vocês. O cuidado é todo com vocês. Se você entendeu que você deixou o pai e mãe e que agora vocês têm a responsabilidade do cuidado do próprio lar, você precisa dar conta de algo assim. Sabe o que é que também acontece em nossos namoros? Se tornam um grande laboratório de destruição do psicológico. O que tem de namoro ruim
que continuam simplesmente porque vocês não estão dispostos a retrocederem, não está no gibi. Sabe, eu me preocupo em como a paixão deixa a gente burro. Sabe, o cara que larga a esposa de anos para ficar por 2 noites com a secretária, o pecado te emburrece, te deixa bocó, idiota. A paixão, o desejo sexual intenso, faz você tomar decisões das mais absurdas. Então é aquele negócio, sabe, aquele namoro ruim que só a menina não percebe. O jovem que chega pro pastor, pergunta, pastor, e o namoro, tem tal moça, tal rapaz, o que é que o senhor acha? A gente diz, pelo amor de Deus, não faça essa besteira. E não dá 2 dias, a gente diz, pastor, a gente tá namorando mesmo, tá? Obrigado pelos conselhos. Já falei, conselho de pastor ninguém segue. Vou começar a comprar um porrete, ver se começa a dar jeito. Só para os jovens. E para os mais fraquinhos, que não vão me bater de volta. A gente, quando está apaixonado, precisa desconfiar de nós mesmos, porque a paixão tira de nós, muitas vezes, a capacidade de pensar racionalmente. E a gente entra em relacionamentos que estão fadados ao fracasso, a gente sustenta tragédias anunciadas, que todo mundo vê que é uma tragédia, a gente senta e diz, meu filho, não case, meu filho, termine isso aí, não namore não vai por esse caminho, isso aí não vai dar certo. E o que é que a gente faz? A gente confia naquilo que a gente sente aqui dentro, naquele terrível e enganoso coração. E o discurso qual é? Eu recebo lá na caixinha do Instagram, pastor, minha igreja me odeia, eu sou um abandonado porque está todo mundo contra o meu namoro. Meu filho, se está todo mundo contra o seu namoro, me desculpe, a última pessoa que eu confio é você. A última pessoa. Pastor, meus pais não aprovam meu namoro, provavelmente estão certos. Se eles estão errados, você tem outras pessoas, outras vozes de autoridade à sua volta para abalizarem. Às vezes pais erram mesmo. Não, meus pais são contra o meu namoro, meus pastores são contra o meu namoro, só quem é a favor sou eu e meu namorado. E meia dúzia de amigos tão bocó quanto eu. Veja, não acredite muito nos seus próprios olhos. Foi C.S. Lewis que escreveu que quando a gente vai até a literatura, a gente está recebendo a oportunidade de enxergar por vários olhos. E ver a mesma coisa pela percepção de várias outras pessoas. Isso é pedir conselho e essa é a sabedoria do livro de Provérbios. O livro de Provérbios nos concede a possibilidade de encontrar sabedoria em outras pessoas nos auxiliando na compreensão das coisas. Porque os nossos namoros, muitas vezes, são apenas instrumentos para nos deixar mais bocós. Ao invés de ser um laboratório para nos conceder maturidade. Para podermos lidar com problemas sérios. Para podermos organizar a nossa vida para cuidar daquilo que realmente deve ser cuidado. O seu namorado que não consegue lidar com os seus desafios psicológicos, não vai aprender só porque casou. A sua namorada, que não sabe tomar decisões, que não consegue guiar nada na vida dela, que não consegue fazer nada sem ajuda, não vai melhorar porque casou. E você precisa saber lidar com isso agora. E encontrar no namoro o lugar onde vocês vão se organizar psicologicamente para os desafios do casamento. Se você não tem estrutura para isso, se você não consegue ter o mínimo de maturidade para se comportar como um adulto, agora você não deveria estar pensando em namoro. Você devia estar preocupado em crescer. Porque casamento não é coisa para criança. Se o namoro é uma preparação para o casamento, então no namoro você deveria pelo menos estar bem próximo da vida adulta. Em terceiro lugar, você deveria estar pensando em casamento, logo em namoro, quando você estiver financeiramente preparado. Porque você vai ter que sustentar uma família ou participar do sustento da sua casa. É o livro de Provérbios, no capítulo 24, no verso 27, que traz um dos conselhos mais importantes sobre isso. Em Provérbios 24, 27, nós vemos o seguinte: termine primeiro o seu trabalho ao céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. É um texto fundamental para quem está pensando em namorar. A Bíblia deixa claro que a gente deve cuidar primeiro do nosso trabalho, deve deixar pronta a nossa lavoura antes de termos uma casa. Você precisa ter como alimentar a sua casa antes de tentar viver a dois. Ninguém vive de amor quando chega as contas e quando bate aquele boleto da Casa Bahia, ou chega o aluguel, e a luz, e a água, e o mercado.
Não dá para casar quando vocês não ganham o suficiente para viver. Eu não estou falando que você só pode casar depois que for rico, ou depois que não tiver nenhuma preocupação financeira. Mas ninguém vive de amor. O amor sustenta o relacionamento, mas o amor não consegue sobrevivência ao corpo. E em Efésios capítulo 5, quando Paulo fala que o homem deve ser como Jesus, salvando o corpo da esposa, eu acredito, assim como alguns outros teólogos, que isso é sobre provisão física. A ideia é que o marido é salvador do corpo. A função dele, a principal função de sustento é dele. E ele trabalha para impedir que a mulher morra de fome. Mulheres sequer podiam trabalhar no mundo antigo. Então, ou o marido sustentava, ou ela literalmente morreria de fome, dependeria da caridade alheia de colher espigas de milho que caem nas bordas do campo para não morrer. Você, então, se quer começar uma família, você precisa estar preocupado com salvar o corpo. Certa vez eu sentei com um casal aqui da igreja, a namorada me procurou e disse: pastor, a gente está com desafios no nosso casamento. Não sei se já contei essa história aqui ou se foi em outros momentos. Eu sempre contei essa história em vários lugares, então já não sei para qual grupo eu contei. Mas pastor bom é pastor que repete as mesmas histórias 15 vezes, então vocês aguentam aí. E ela chegou: pastor, o problema no namoro, tá tudo errado, a gente tá brigando, eu meti a mão na cara dele, é uma loucura. Aí ajuda nós. Beleza, vamos ajudar. Aí chamei os dois para conversar, aquela velha anamnese pastoral, como é que tá isso, como é que tá aquilo, isso aqui e tal. E percebi que tinha um problema particular ali meio escondido. E eu fui atrás e descobri que o cara não gostava de trabalhar. E ele estava planejando trabalhar bem pouco no casamento. E eu tentei entender o que estava acontecendo, e a conversa dele era mais ou menos o seguinte: minha principal função no casamento é ser pastor do lar, não é? Eu é. Então, eu tenho que pastorear minha família. Então, eu preciso de tempo para isso, não posso trabalhar. Se eu trabalhar muito, como é que eu vou estudar, pastor, para ensinar minha mulher? Eu disse: brother, você está achando que você vai ter que ser professor de seminário da sua esposa? Como é que é? Não é, não é assim, ok, você tem que estudar, poder ensinar a sua esposa. Ótimo, excelente que isso queime no seu coração. Mas sua esposa não vai querer ouvir o devocional com fome. A sua esposa não vai estar muito afim do culto doméstico debaixo da ponte. Ou você sustenta a sua casa, ou sabe, é o primeiro momento, sabe? É a primeira obrigação sua como marido, é sustentar a sua casa. Ele fez uns cálculos lá, no outro discipulado ele voltou: pastor, eu já entendi. Ele veio com um papelzinho, tá aqui, eu fiz as contas, eu vou casar, eu acho que dá certo arrumar um emprego que pague R$600. E com isso eu acho que vai dar bom para sustentar a minha casa. Estranhamente, aquela moça não quis terminar o namoro, porque ela concordou que era isso mesmo. Até onde me consta, não casaram ainda. Não é? E acho que se depender dele, não vão. Né? Quando descobrirem quanto custa um antibiótico, aí eu quero ver para onde a coisa vai. Veja, a gente ri, a gente acha basicamente um tanto ridículo esse tipo de postura já planejada. Mas veja, quantos de nós não namoramos do mesmo jeito? Namoramos do mesmo jeito. O namoro era para nos guiar ao casamento, mas aí a gente não tem emprego nenhum, não tem nenhuma perspectiva de trabalho, está no comecinho da faculdade e acha que pode enrolar alguém por anos até arrumar um emprego. Adoro quando o jovem segue bons conselhos. Um dia um jovem chegou para mim, meio apaixonadinho na escola, aí disse: pastor, eu queria começar e tal, pensando em namorar, não sei o quê. Eu disse: brother, trabalho, quando é que vai ser? Primeira pergunta: trabalho, qual é a perspectiva? Ih, pastor, vai só daqui a uns 3, 4 anos, ó. Eu disse: cara, pois pula essa fase aí. Quando chegar mais pertinho de tu ter como sustentar uma mulher, aí tu pensa em namoro. Cara, obrigado, pastor. Esperou. Agora tá muito melhor. Eu lembro, não vou dizer quem. Eu vou segurar para não dizer quem. Meu Deus, me ajuda, Senhor, não deixa eu dizer quem. Eu sempre conto história de quem já não tá mais na Manaim, mas isso aqui ainda tá. Tinha um irmão da igreja que não tava namorando, sabe? E eu sempre eu sou o casamenteiro, eu divulgo todo mundo o tempo todo. Não posso viajar, que eu digo lá na igreja, viu, ó, cheio de gente solteira, hein? Chega aí, vai lá, viaja pro Ceará, tira férias no Ceará, apresenta todo mundo. Né? Eu tô aqui para casar o povo mesmo. Aí eu tava em algum lugar, ó, aí eu mandei mensagem para um jovem da mocidade: ei, brother, tu tá namorando ou tu tá na pista? Aí ele: eita, pastor, como é que é aí o negócio? Aí eu disse: ó, tô aqui na cidade tal, eu tô procurando tal, eu tenho umas moças aqui solteiras, vou mandar tudo para o Ceará.
Aí ele disse, ô pastor, obrigado, mas eu tenho que começar a trabalhar primeiro. Acho que é o coração do pastor, ó. Batendo forte, batendo forte. Um dia você vai fazer uma mulher muito feliz, né? Muito feliz. Não vou dizer quem é, estou segurando aqui com toda a força do ímpeto do meu coração. Mas essa é uma postura de maturidade, de entender que casamento não é festa, não é brincadeira. Namoro é você poder sair com o dinheirinho do seu pai para pagar o cinema. Namoro é o seu pai e a sua mãe sustentar a sua casa, pagar as suas contas, pagar a sua faculdade. Aí você pega aquele dinheirinho da bolsa, paga a conta quando sai com a namorada. Olha que legal, eu estou pagando a conta. Tá não. Quem está pagando a conta é o seu pai e sua mãe, que lhe sustenta em tudo. Só porque você ganha um dinheirinho para pagar um sorvete, você não está sustentando ninguém. Você precisa estar profissionalmente capacitado, ou pelo menos perto disso. Ah, pastor, quer dizer que eu só posso casar se eu já tiver um emprego e um salário? Para casar, com certeza. Mas para namorar, claro, estou ali no fim da faculdade, já tenho ali perspectiva de trabalho, já estou em um momento da minha vida onde arrumar um emprego e me sustentar não é mais algo distante e longe da minha própria concepção de vida. Claro que o mais sensato sempre vai ser você já ter meios de sustento próprio. Mas você tem que estar preparado para assumir essa responsabilidade. Isso é ser maduro, isso é ter pé no chão. É entender que Deus cobra de você o sustento de uma casa. O sustento de uma casa. Vocês não vão viver do sentimento que vocês têm. Vocês vão viver dos recursos que vocês vão precisar juntar para sobreviver antes, então, de poder viver aquilo que vocês sentem um pelo outro. Pastor, quando é que eu posso me casar, pastor? Me ajude aí. Em quarto lugar, é quando você estiver espiritualmente preparado para isso. Efésios 5, a gente já leu, fala sobre o relacionamento de Cristo e a igreja como um relacionamento do marido e da mulher. Se você vai entrar num matrimônio, você vai entrar em um relacionamento de pastoreio, de sacrifício, de entrega, de serviço, de amor, de respeito. É um relacionamento profundamente espiritual. É um relacionamento onde agora você está assumindo um ministério. Entenda, casar é assumir um ministério. É ser diácono, sabe? É ser diácono, é ser missionário, é ser pastor. É entrar no ministério. É ser um sacerdote. É ser uma sacerdotisa do reino de Deus. Você entra em um casamento e agora você tem que viver como alguém que vai servir uma casa e transformar aquele lugar como uma igreja de Cristo. Isso é um trabalho muito sério, um trabalho espiritualmente muito árduo. Que se você não estiver espiritualmente caminhando para isso e transformando do seu namoro um instrumento para isso, você não está fazendo da sua solteirice um tempo realmente de preparo para o casamento. O casamento não é coisa de criança, principalmente não é coisa para crianças na fé. O casamento é algo para pessoas que desejam caminhar para maturidade espiritual, para poder servir a sua própria casa. Por isso que é uma desgraça casar com um descrente. A gente provavelmente vai ter ainda um sermão só para conversar sobre isso. Mas é uma desgraça casar com um descrente. Por isso é uma desgraça namorar com um descrente. Namorar com um descrente é dizer que você está se preparando para o casamento com alguém que é inimigo de Deus e que não vai pastorear a sua casa e que não vai ser igreja dentro desse relacionamento. É escolher destruir a própria vida. É escolher trazer o diabo para o seu próprio lar. Veja, tudo bem, você pode não casar com um descrente, mas quando o seu namorado é alguém cuja fé é oscilante, quando a sua namorada é alguém que parece que não está assumindo a obra de Cristo no coração dela, a gente termina por cada coisa. Namoros acabam por qualquer bobagem, mas fraqueza na fé, abandono da obra de Cristo, a gente deixa passar. Se a pessoa largar Jesus e começar a fazer um ritual para o diabo na sala de casa, com pentagrama, velas e coisas assim, aí você talvez se assuste. Mas parar de vir para a igreja, aparecer no culto a cada 15 dias, nunca ter uma vida devocional séria, isso a gente se preocupa quando casar, né? Né não? Não deveria ser. Deveríamos estar construindo no namoro um ambiente onde nós conferimos e atestamos a vida de fé um do outro. Veja, se você não tem firmeza na sua fé, como você quer entrar em um relacionamento onde agora você também é corresponsável com a fé de outra pessoa?
Se você não consegue firmeza em Cristo e na sua obra, se tua vida com Deus não tem firmeza nenhuma, se você não consegue se arrepender dos seus pecados, participar do discipulado, servir na sua comunidade, como é que você acha que vai ser o pastor de uma casa? Como é que você acha que vai poder contribuir com o reino de Deus dentro de uma família? Não vai. Não vai. Você não devia estar pensando em casamento enquanto você não pensa em culto de oração. Você não devia estar pensando em casamento enquanto não pensa em escola bíblica dominical. Você não devia estar pensando em casamento enquanto não pensa em devocional. Você não deveria estar pensando em casamento, nem olhando foto de vestido e de foto de cerimônia no Pinterest, enquanto você não está cumprindo a sua leitura bíblica anual. Porque você, quando casa, você está se colocando como pastor de uma mulher. Você está olhando para um homem dizendo que vai ser parte do instrumento de Deus na vida dele e que vai ao lado dele dominar o mundo, servir os filhos, fazer o bem para a sociedade, construir um lar. Isso não é coisa para criança, muito menos para crianças na fé. Se sua vida espiritual não está bem, você não deveria querer participar da vida espiritual de outra pessoa, se não for num relacionamento de discipulado. Ô pastor, ela é nova convertida, pastor, mas que parece uma menina tão boa. Espera um pouquinho, cara. Espera ela confirmar a vida dela na fé. Não precisa ser o urubu em cima da novata, não. Se for de Deus, é Deus que dá. E pastor, ele era descrente, pastor, sabe? Lá na igreja, mas acabou de vir para o culto, a gente se interessou pelo outro, aí está vindo comigo. Fala até de se batizar, pastor. É isso? Você está disposta a arriscar o pastoreio da sua vida e dos seus filhos para sempre com um homem que você nem sabe estar firmado na fé direito? Veja, a gente coloca muito a nossa vida relacional em risco. Tenta tomar as piores decisões, às vezes parece que com medo de ficar sozinho. Entenda, às vezes é melhor ficar sozinho do que entregar a sua vida espiritual a quem não está cuidando da própria. Quando é que eu posso casar, pastor? Quando é que eu posso pensar em namoro? Em último lugar, quando você estiver sexualmente preparado. Eita, pastor, não entendi, mas essas coisas não são só para dentro do casamento? Mas veja só, muitos acham que quando casarem, vão resolver seus conflitos sexuais. Pessoas lutam contra tentações homossexuais e acham que se casarem com alguém do sexo oposto, essas tentações vão passar. Pessoas lutam contra o vício em pornografia, lutam contra práticas sexuais que ofendem ao Senhor e acham que casar é a solução de todos esses problemas, e não é. Eu pastoreio mais homens casados viciados em pornografia do que jovens viciados em pornografia. Mais homens casados do que jovens. A gente vive em um tempo em que o pecado sexual se alastra profundamente. Eu duvido um pouco que tenha sido melhores nos tempos passados. Desde quando o mundo é mundo, o pecado sexual está aí e as pessoas se entregam aos desejos do corpo. Namorados e namoradas precisam casar com alguém que seja sexualmente maduro. E maturidade sexual na solteirice se chama castidade. Você está entregando a sua vida a alguém a quem você promete pureza e permanência. Vai ser só você e mais ninguém. E se isso ainda não é vivido no namoro, se isso ainda não é vivido na solteirice, você não deveria estar procurando alguém para se comprometer sexualmente. Muitas jovens minimizam a gravidade e o dano de namorados viciados em pornografia. Acham que se casar vai resolver, não vai. Não vai. Só vai resolver se Cristo entrar ali e transformar aquele coração. Muitos jovens minimizam o que o sexo pré-matrimonial significa. E bom, pastor, eu estou fazendo sexo com a namorada com quem eu vou casar. Então não vai dar nada. A gente não vai casar? Nós dois? E a resposta é sempre, e se não casar? Porque você sempre acha que vai casar até não casar. E, veja, o pecado sexual, ele não vai embora porque você casou, ele só muda de configuração. E aquele que deseja satisfazer os próprios desejos proibidos agora, quando casar, aquilo que se torna permitido, deixa de ser proibido. E agora outra proibição vai ser buscada. E aí surgem os adultérios, aí surgem a pornografia e as variadas formas de pecar sexualmente contra o cônjuge, contra a esposa. Não minimize a gravidade do pecado sexual
pré-matrimonial. Não minimize a gravidade da pornografia, a gravidade da autogratificação. Tudo isso permanece em você de alguma forma. Nós também somos o nosso passado. E a gente tem que aprender a deixar o passado para trás, obviamente. Mas aquele passado ainda faz parte do presente daquela pessoa? Ainda faz parte das lutas e das perdas na batalha contra o pecado? Leve isso muito a sério. Leve isso muito a sério. Eu nunca aconselho jovens que ainda lutam e perdem profundamente essa luta contra o pecado sexual que comecem novos relacionamentos. Você quer começar a namorar? Você quer começar um casamento? Comece agora a se guardar para a pessoa a quem você está dizendo que quer casar. Sabe, começa agora a se guardar. Senão você trai por antecipação. Deixa eu lhe explicar esse conceito. O que é adultério? Adultério é quando eu entrego o meu corpo a uma pessoa que não é meu marido ou minha esposa. Agora veja, se você faz isso antes de casar, você está fazendo algo muito parecido. Você conhece a pessoa com quem você vai se casar, vocês se prometem um ao outro, só que você já entregou o seu corpo para outra pessoa, que não era o seu marido. Você fez sexo com alguém com quem você não casou, você fez sexo com a esposa ou com o marido de outra pessoa, que não vai ser seu marido ou sua esposa. A impureza sexual não é simplesmente uma coisa que fica escondida ou que fica guardada. Já é um pecado que afeta os relacionamentos futuros. Claro que deve existir um caminho de perdão e de transformação. Quando você encontra uma possível esposa ou possível marido que já tem um passado sexual, você precisa aprender a perdoar aquilo, caso você vá entrar naquele relacionamento. Mas veja, há algo a ser perdoado, não a ser ignorado. É importante que se você hoje luta contra pecados sexuais rotineiros, você não tem conseguido vencer as tentações do pecado, é importante que você trate isso antes de pensar em entrar em um relacionamento. Porque isso vai te perseguir até que você vença. E é mais fácil lidar com isso agora do que depois. Então você pergunta, tá pastor, mas entendi? Ok? Compreendi aí 5 princípios que eu posso aplicar na minha vida para pensar sobre quando começar a namorar. Você que é pai, já sei em que princípio sentar com meu filho para conversar com ele, ou você que discipula pessoas na igreja, quando alguém chega perguntando, eu queria pensando em namorar, meninazinha, um rapaz, você senta, averigua essas coisas, dá alguns conselhos. Mas pastor, não tem nada mais prático não, pastor? Eu já estou em um namoro precoce. Eu já comecei a namorar muito jovem. E eu não tenho nem perspectiva de casar, pastor. O que é que eu faço? Termino agora? Termino o culto e eu vou embora. Acaba o relacionamento. O que é que eu faço? Minha dica é muito simples. Se você acha que não está preparado para estar no relacionamento que você já está, procure uma liderança para conversar. Procure o seu pai, procure a sua mãe, procure o seu discipulador, procure o pastor de jovens, procure outros pastores, presbíteros, procure alguém que possa ouvi-lo e te ajudar a averiguar o próprio coração e a própria vida, para saber por qual caminho seguir. Não ache que você sozinho dá conta de tomar todas as decisões importantes do seu relacionamento. Eu não estou dizendo para você terminar agora. Eu estou dizendo para você avaliar agora. Avalie com pessoas mais velhas que você que podem te ajudar a tomar boas decisões. Pastor, eu não estou namorando. Será que é cedo ainda? E essa é a hora para você aplicar isso na sua vida e pensar. Geralmente a gente recomenda que ninguém comece a namorar antes da maioridade. Simplesmente por uma convenção social e porque provavelmente você não vai casar antes da maioridade. Agora, se você viver esse tipo de namoro que a gente tem oferecido aqui, no fim das contas, quando você entender que você não vai demorar muito para poder casar, que você tem crescido em maturidade emocional, psicológica e espiritual, que você não vive mais tantas incertezas quanto ao seu futuro, à sua vida com Deus, ao modo como você tem estabelecido a sua fé, talvez seja a hora de entender que tem chegado o tempo determinado da parte de Deus para que você tente constituir uma família. O que a gente precisa, irmãos, e eu vou encerrar com isso, amor é de um amor inteligente. É de um amor inteligente. Isso é um termo que eu li no Eu Disse Adeus ao Namoro, do Joshua Harris. Ele diz assim, eu vou ler uma pequena citação. Ele diz, esperar até que se esteja pronto para um compromisso antes de correr atrás do romance é apenas um exemplo de amor inteligente em ação. Quando o nosso amor cresce em conhecimento, podemos com maior facilidade discernir o que é melhor para a nossa vida. Queridos, nós precisamos aprender a amar de modo correto.
Precisamos entender que o amor nem sempre é bom, que o amor nem sempre é santo. E na nossa cultura, nada é errado se você estiver fazendo por amor, e isso é mentira. Porque o nosso amor pode ser falso. Nós amamos o pecado e amamos de modo pecaminoso muitas vezes. Eu te amo não é tudo, porque o amor pode ser doentio, pode ser imaturo, pode ser egoísta, pode ser fraco. O amor não é o bastante. Se você diz, pastor, mas eu a amo, pastor, mas eu o amo, e isso não é suficiente. Se você acende o amor quando ele ainda não está pronto. Isso não é o suficiente quando você tem o amor, mas você não calcula o custo de assumir agora aquilo que você sente. O amor que chega cedo demais pode ser um amor ruim e pecaminoso, se ele não for vivido diante do Evangelho. Nós precisamos amar como Cristo ama, que é um amor sacrificial, é o amor que exemplifica e que serve de analogia para o amor do marido para com a esposa. Precisamos amar diante do amor de Deus. Um amor imaturo de um casal jovem que não tem como sustentar aquele amor, não é o amor que reflete o amor de Deus. O amor de Deus é um amor sacrificial, é um amor que visa o nosso bem espiritual, é um amor que nos sustenta, é um amor que nos edifica. Se o nosso amor juvenil for um amor voltado para si, para os próprios prazeres, para os próprios interesses, para o próprio benefício, para a própria satisfação, se ele for um amor que não tem nada para dar ao outro, além de simplesmente sentimentos agradáveis e alguma entrega física, esse não é um amor que reflete o Evangelho. Se você quiser amar como Cristo ama a igreja, você se prepara para tomar essa mulher como sua esposa, você se prepara para entrar nesse relacionamento com seu marido e você luta para apresentar um amor que gera realmente benefício para o reino de Deus através de um lar que é firmado na rocha. Qualquer coisa além disso é simplesmente interesse de si.